Boa noite. Boa noite. O pessoal já está entrando? Cara, eu tô tão passada que eu não tô achando minha anotação pra agora. Manda para mim essa anotação da aula dele, Nath. Ah, Só sério, deixa eu me gente? achar primeiro, já mando. Eu tenho uma incapacidade mental de formular uma frase do professor Fernando. Eu não consigo concluir meu raciocínio. Eu começo a escrever, quando eu começo a criar uma linha de raciocínio, já entrou em outro assunto em cima e aí minha cabeça buga. Amigo, mas você não pode desistir, porque eu também sou assim no começo. Eu demoro para pegar o ritmo dele, mas depois que eu pego, vai embora. Ó, no começo eu não pego o ritmo dele. No final da aula parece que eu tô no começo ainda. Gente, eu não acho minha anotação, vou chorar. Calma. Peraí, rapidão. Só isso? Vocês me seguram que eu já vou falar? Isso porque eu nem li tudo, tá? Eu li O poucas meu, páginas. cada capítulo foi uma linha só. Mas é só um Já- gatilho, sabe? É só um gatilho para lembrar. É só um lembrete. Eu já volto, vou pegar meu livro. Tá, vamos dar mais alguns minutinhos para a gente começar, então. O pessoal da sala ainda está saindo. Fernanda Tá. estava assistindo agora. A gente foi precoce, saiu antes. Luiz, manda mensagem pra Gabi e avisa que começou, porque ela tá só esperando. Ai, que loucura, eu tô... Da manhã acho que só tem, acho que a Thaís aqui, né, na sala que eu tô vendo, não tem mais gente. Só tem uma guerreira só. Pessoal, tá achando que é fácil? Não, e ainda nós temos que levar em consideração que o professor Fernando não vai dar prova, professor Matheus. É a nota do bimestre esse grupo. Professor Ah, Matheus, é? acho que você deveria fazer o mesmo. O mesmo. Nem ferrando, gente. Para, amanhã vai ter prova.
Relaxa aí, Vi. Relaxa aí. E eu tô pensando seriamente em adotar o esquema do professor Wilson. O professor Wilson passa a prova durante o horário de aula dele. E o Eu aluno achei que a tem que gente fazer estava com a criando câmera uma aberta. relação de amizade, sabe? Achei que a gente estava criando um vínculo, assim, de Ah, parceria, né? não. Só que não. Ai, credo. Pessoal, deixa eu. Tá meio... Escuta essa, pior que você, só o rock. Pessoal, então vamos lá. Vou declarar aberto aqui o nosso grupo de extensão, tá? O Corujão Literário. E o Corujão Literário vai trabalhar com um livro, né? Esse primeiro Corujão Literário da Faculdade de Maringá vai trabalhar com o livro A Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen. Tá? Isso aqui, só para deixar claro para pessoas que estão vendo a posteriori da data do encontro, tá? É um evento elaborado por acadêmicos do primeiro ano do curso de Direito da Faculdade de Maringá, e foi feito por eles e para eles. Tá? Então, a intervenção aqui vai ser a mínima possível. E o tema de hoje, né, segundo o cronograma que me consta aqui, é o capítulo 1, 1 a 4, A, B, C e D. Pessoal, eu não sei como é que vocês fizeram a parte de regras aí, de divisão do debate, mas podem debater. Então, acho que a gente poderia adotar, né, conforme a proposta mandada no grupo, cada acadêmico tem aí de 3 a 4 minutos, é um tempo curto pela quantidade de conteúdo, né, cada um fala sem intervenção dos outros, faz as anotações do que a pessoa está falando, terminado todo mundo de expor a sua parte, a gente vai para o debate geral. Podemos manter assim, então, né? Gente, se puderem dar um ok, assim, abrir a câmera, um oi, tá? Porque agora é ruim nessa hora. Os professores estão se Tá vingando da gente nesse vendo? momento. Fica com a câmera fechada, bem Minha feito. câmera sempre está aberta. Beleza? Todos de acordo? Fala Sim. que Quem cala consente. Quem cala Exato. consente. Então, acho que antes de iniciar, como eu estou vendo tem o pessoal da manhã também, a gente só poderiam se apresentar rapidinho, né? Só o nome e beleza. Bom, eu sou o Luiz, tá? Então é isso. E a gente vai passando na sequência aí, já vão abrindo. Gente, eu sou a Natália e eu gosto de falar pouco, como vocês perceberam. Você acha que só tem a gente para discutir hoje, é isso, Natália? Eu tô perdido porque, tipo assim, né? Eu não acompanhei muito bem o grupo, eu nem sabia que era para ter lido. Felipe, é só para falar seu nome, calma. Ai, Felipe. Mas esse é o Felipe da nossa sala ou outro Felipe? É o Felipe da nossa sala, não é? Não, a imagem aqui tá aparecendo outra para mim. Pra mim não tá aparecendo nada, tá aparecendo só o nome dele. Felipe. Tá, mas já vão se apresentando. Tem a Isabela, a Vitória, a Laís, a Thaís. Gente, vou me apresentar então. Sou a Vitória, como o Luiz já falou. E eu sou um pouquinho tímida, então acho que eu não vou falar hoje, não. Eu sou a Isabela e eu sou igual a Vitória, eu sou bem tímida também. Felipe, tire a nossa dúvida, por favor. Você é o Felipe da nossa sala ou do matutino? Ah, não acredito que você não conhece minha voz. Aí, tá vendo, Luiz? Pelo amor de Deus, faz me infarto do coração. Tá. Quem mais? Vão se apresentar? Pode fechar, professor. Tava bom essa câmera fechada, viu? O professor aqui constrange, né, velho? Ele intimida a gente. A realidade eu não tô intimidando, tô pensando, o pessoal que você apresentou aí, Thaís, Laís, Lorena, se apresentem, tá? É importante a gente se conhecer como grupo, gente. Isso facilita o desenvolvimento, né? Igual a Isabela e a Vitória dizem, são tímidas, mas já abriram. Então, isso já vai ganhando um relacionamento, né?
Pessoal, só lembrando que eu estou escutando e isso está sendo gravado e isso vai para o YouTube. Então, cuidado com as palavras, tomem cuidado, porque, né, a discussão aqui, a ideia é mostrar o projeto que vocês estão fazendo, que é um projeto de vocês, é a autoria de vocês, é como eu fiz a abertura aqui. Então, eu vou estar escutando, tá? Mas eu vou estar trabalhando aqui nas minhas coisas, tá bom? Bom grupo para vocês aí, pessoal. Bom, acho que vamos começar, né? Ô, Natália, você que tem bastante anotação, podia puxar a fila, né? Posso, ai. Olha, eu não consegui ler tudo, tá? Li até a página 15. Mas foi o suficiente para sofrer de uma forma lenta e dolorosa. Padecer no paraíso. Então, como eu disse na aula, já para o professor Fernando, né, porque eu precisava que alguém me esclarecesse isso de fato, é que eu não consigo começar a ler Kelsen sem começar a me questionar se a ideia dele não é um pouco utópica, pensando na nossa realidade brasileira, né? Será que aqui a gente consegue, de fato, ter uma teoria pura do direito ou a norma está diretamente atrelada a interesses políticos? Ao meu ponto de vista, também, fiquei me questionando se nós, como seres humanos, enquanto fomos magistrados, por exemplo, se a gente vai conseguir tomar algum tipo de decisão desconsiderando os nossos princípios pessoais e as nossas vontades pessoais. Sei, né, que tem as normas, a Constituição para isso, para a gente tirar o centro do ser e mudar para o dever, né, para o dever ser. Mas até que ponto, de fato, esses nossos princípios, a nossa história, nossas trajetórias não influenciam na nossa tomada de decisão? Isso fiquei pensando. Gostaria que vocês debatessem comigo. Não sei se pode, se são 4 minutos que eu estou falando sozinho. Não, Nath, vamos, eu até anotei aqui para a gente debater. Põe os pontos, depois a gente abre geral. Vamos Tá, fazer assim? pode ser. Então, eu anotei aqui também como algo, né, que foi criado para beneficiar inicialmente uma parcela da população pode partir de total objetividade e é uma premissa de exatidão, assim, né, mais racionalidade. Porque a gente sabe que o direito, assim como eu falei na nossa aula de constitucional, ele surge para beneficiar uma parcela, né, da população, pelo menos foi isso que eu entendi até o momento, e ele serve também para delimitar aí os nossos direitos, né, uma falsa sensação de equilíbrio, de liberdade e da retirada dela, para a gente manter um equilíbrio, manter a organização social, o Estado, de fato. Então, será que a gente consegue realmente pensar em uma norma como algo... Como que isso se transforma, sabe? Esse interesse político de uma parcela da população pode se transformar em algo que vise beneficiar todos nós, toda uma sociedade. Outro ponto. No nosso dia a dia, vocês acham que, de fato, o direito é desassociado da política? E outra, né? Deixando um pouco de lado a política, será que o direito ele pode ser independente à realidade social? Será que ele pode ser, de fato, muito mais técnico? Vamos ver aqui. Eu entendi, né, que o direito tem em seu material uma autoexplicação jurídica, que Kelsen também explica isso muito bem. Então, por exemplo, se eu mato alguém, juridicamente eu tenho uma ação de homicídio, tá? Um ato, por exemplo, de fabricar, de fazer, confeccionar uma carta com vontade póstumas, pressupõe aí uma tentativa de realizar um testamento. Ok, isso ficou claro. Então, eu anotei aqui também. Um ato para ser considerado jurídico precisa de uma norma que lhe dê um sentido e um significado, certo? O que faz com que esse fato necessite de uma sentença? Não é o ato em si, mas a norma que ele foi atingido. Então, eu mato alguém, eu preciso ser julgada não pelo meu ato, mas porque esse ato infringe, né, alguma lei que já foi pré-estabelecida, certo? Luiz, você tá vendo o tempo aí? Porque eu não tô. Tô com tela cheia. Quanto tempo ainda tem?
Você tem uns 2 minutos ainda. Como a gente está em Dá menos, tempo. hoje dá para falar um pouco mais. Então, para mim, pelo que eu entendi, lá no tópicozinho 4b, diz que o direito é um conjunto de normas que regulam o comportamento humano. A norma é algo que deve ser ou acontecer, certo? Então, o homem, ao meu entendimento, deve se conduzir de determinada maneira. É algo que dita para a gente como nós devemos nos comportar em sociedade. É uma obrigação? Não. Eu tenho liberdade para decidir se eu quero ou não seguir essa norma, tendo o entendimento que toda ação tem uma consequência, né? Então, a norma ela não impõe, ela dita consequências. Você pode fazer, mas esteja ciente que o seu ato, né, vai acarretar aí em alguma consequência, tá? Seja no âmbito civil ou penal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Anotei aqui também, já que a gente estava falando de Constituição na aula de hoje, se o ato legislativo tem um sentido de uma norma válida, é porque a Constituição empresta ao ato legislativo esse sentido e esse objetivo. E a obrigação vem perante uma norma que se vale de outras pré-existentes no contexto do sujeito. Eu anotei assim, porque o Kelsen coloca, né, alguns exemplos que antes da estruturação do direito, como a gente compreende hoje, já eram utilizados por alguns reguladores aí de poder, como, por exemplo, a igreja. Então, eu coloquei, porque você é católico e uma norma do catolicismo é ajudar o próximo, certo? Acho que todos os católicos sabem, né? Tá lá nos mandamentos. Então, por que você, no seu dia a dia, resolve seguir essa norma? Porque, basicamente, né, faz parte da doutrina que eu resolvo acreditar. Oi, Luiz? É que deu os seus 6 minutos já. Deu? Meu Deus! E daí eu anotei umas partes que eu não entendi também. Mas daí a gente Beleza, pode... depois a gente joga no bolo depois, geral. Alguém gostaria de ser o próximo? Senão eu posso falar na sequência que eu vejo aqui na tela. Não queria ter esse papel de mediador, não, viu, gente? Só estamos fazendo até o primeiro dia se adaptar. Depois a gente tem que tornar isso natural. Mas o Felipe é o meu próximo na tela aí, Felipe. Se alguém não quiser falar antes do Felipe. Na verdade, eu tô aqui absorvendo, porque eu realmente não li, porque eu não acompanhei o grupo. Então, tô fazendo minhas anotações conforme a Natália foi falando, eu fui fazendo anotações para quando eu for ler ter facilidade do entendimento. Beleza, Felipe. Vitória, você é a próxima. Quer falar? Eu não quero falar hoje, não. Eu também não fiz muitas anotações, então vou Nem deixar uma para você. colaboraçãozinha, assim, nem um salzinho nesse bolo, nesse temperinho, assim. Eu sei que tem um temperinho aí para sair. Posso falar depois. Beleza. Laís? Eu vou passar hoje também. Não precisa ter vergonha, Laís. Eu sei que você sabe que na aula você faz umas coisas inteligentes. Bom, Gabi? Gente, não se preocupem, né, Luiz? Eu acho que a gente... Não tem certo e errado, tentar. gente. Não tenham medo de falar algo por estar certo ou errado, tá? É o que eu disse hoje, Felipe, a gente estava conversando no grupo, não sei se vocês viram, o que eu anoto é o meu entendimento, que pode estar totalmente errado, tá, gente? Então, assim, é algo para a gente jogar na roda e pensar junto. Até porque, presunçoso da nossa parte, querer conversar Kelsen no primeiro semestre, né? E a gente está no primeiro dia, entende? Que até, por exemplo, eu tive extrema dificuldade de entender o livro, tá? Não vou mentir para vocês que para entender até os pontos que a gente chegou 6 vezes foi pouco para ler e não tenho nada anotado. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar, como é que você estipulou? Tá aí o livro, a gente lê o quanto quiser aquele em debate, cronograma. ou a gente faz por tópicos, tipo, Aquele tal cronograma, dia... Felipe, que está lá no grupo. Tem um cronograma, capítulo 1, aqui é o capítulo 1 hoje, até o item 4. Tá, eu fiquei desatento, trabalhei o dia inteiro esses dias, eu não consegui acompanhar, mas eu vou começar a prestar atenção. Gabi? Boa noite a todos. Estou desaparecida? Apareci agora. Não estou apta a falar hoje, Luiz. Na próxima eu falo. A Natália... É impactante. Me Gabriela! causa um espanto de espécie você falar isso. Não, Gabriela é sem verdade. palavras. Hoje eu tô só... Eu só tô mesmo assim porque eu disse que queria participar e eu consegui chegar a tempo de participar.
talvez na hora da gente conversar entre si eu ainda consiga formular alguma coisa, mas... Ai, galera, tudo bem com vocês? Hoje não tá muito bom para mim, não. Então tá bom, pulemos. Isabela? Obrigada. Olha, eu até fiz umas anotações, mas eu não quero falar hoje, não. Oi, Isa, compartilha com a gente suas Compartilha a informações, a anotação. gente vai conversando com você. Provavelmente Olha lá, vai ter algo aquelas, né, que não muito quer falar, mas importante. quer falar para os outros falar. Mas eu não sei, tipo, como eu falo, daí eu vou passar a vez. Não, você Fala fala como que você você anotou da escreveu. Fala forma como que você você anotou, Isa. achar. É, professor? Vamos lá, que é nesses momentos que a gente tem que intermediar. Pessoal, não fiquem tímidos. Primeiro, quem não falar, já que o Fernando vai fazer sua avaliação em cima desse grupo, o que se espera? Se espera que todos participem, pelo menos falando alguma coisa, entende? Por quê? Porque é esse entendimento que ele vai ter aqui, do grupo aqui, para mostrar o seguinte, então eu preciso pegar melhor esse item específico do livro do Kelsen com eles, para explicar melhor esse tópico. Então, assim, não fiquem inibidos de falar uma besteira, falar o seguinte, eu acho que o livro do Kelsen é um livro que fala sobre a norma, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma característica de sempre arremeter a uma norma primal que criou tudo, sabe? Tipo, como se fosse a criação do universo. Não tem problema viajar na batatinha. A ideia é viajar na batatinha, entendeu? Surfa. Aproveita que está aqui e surfa. Então, assim, vocês fizeram a anotação? Isabela, você fez a anotação? Pode falar. Abra aí, você tem o seu minuto. O que você quiser falar, você fala, entendeu? Não se sintam inibidos. Muito pelo contrário. Falem, né, aquilo que vocês entenderam do livro. É um livro difícil, não é fácil. Eu que sou doutor, eu tenho dificuldade para ler o Kelsen, tá? Não é da minha área do direito, isso. Eu tive uma enorme dificuldade para ler, por exemplo, o prefácio desse livro. É uma desgraça isso, esse prefácio. É um negócio assim que você fala, o que ele está falando? Né? Eu tive umas 3 vezes para entender a questão da norma, do que é a norma para o Kelsen, né? E aí depois eu entendi. Então, assim, é natural, pessoal. Então, relaxa, né? Deixa fluir, beleza? Isa, se você agora quiser compartilhar. Pensa, pessoal, que vocês estão igual alcoólatras anônimos aqui. Você quer compartilhar? Compartilha. Abre o seu coração e bota para fora esse momento. Bom, Ana? Ana? Não sei se você está com o microfone hoje ou não está, Ana. Boa noite, gente. Boa noite, Boa Ana. noite, Ana. Oi, Ana, que bom te ver por aqui hoje. Quer dizer, Então, todo eu dia te também- vejo, hoje te escuto. Eu não consegui ler muito, não fiz muitas anotações também. Compartilha com a gente o que você leu, o que você pensou, se você teve dificuldade ou não. Então, eu achei ele bem difícil, assim, de entender, então eu fiquei bem no começo, assim, não consegui avançar muito. Daí hoje eu não quero falar muito também. Então, Thaís? Então, eu não li mesmo, porque não sabia que era para ler. Não, eu vou remandar, então, lá no grupo, gente, o cronograma, tá? Eu Mas sei que eu está lá na acho- descrição, mas eu vou pôr de novo lá para a gente ter isso. Hoje é o primeiro dia, até a gente se adaptar, acho que vai ser normal mesmo, mas a gente se acerta. Tá. Poxa, Thaís, você ia trazer todo o conhecimento da manhã, despejar aqui. Nossa, se fosse ver a aula que é de manhã, todo mundo morrendo, ninguém absorvendo nada. Então estamos tudo igual, né? À noite também não muda muito, não. Para, Gente, Natália, à então, noite a gente absorve sim. Sabe o que eu acho que a gente... Eu posso dar uma sugestão? claro, o grupo Eu é de acho que todos, assim, né? como a Nath trouxe bastante coisa interessante, por exemplo, esse caso da norma, né? Dela ser, não o fato em si
importar, mas o que antecede esse fato, né? Acho que a gente poderia fazer o quê? Pegar isso e dar uma destrinchada hoje, pelo menos para a gente poder começar, ao invés de cada um falar 1 minuto, a gente já juntar as ideias e colocando um pouquinho, só para a gente se localizar mesmo nesse primeiro encontro. E nos próximos a gente busca trazer mais coisas individuais mesmo, assim, antes. E eu Gabi, acho que acho o assim seu as ponto pessoas de- ficam com menos vergonha também. E daí não Acho que fala seu ponto só de vista, acho que seu Sim. ponto de vista é válido. É que assim, o legal é que se todo mundo tivesse trazido os pontos da Gabi, muita coisa seria em comum. Então a gente ia juntar a mesma pergunta dela com de outros e fomentar isso. Tá? Mas então Porque vamos fazer. assim, Deixa só eu falar que minhas anotações porque é quase assim, igual a dela. E aí a gente abre para o debate geral, pode ser? porque assim, eu fiz os meus, tá vendo? Minhas partes que eu achava só que eu não consegui ter um tempo para eu passar isso num papel para eu conseguir falar melhor, porque às vezes eu me expresso de uma maneira um pouco equívoca. Então, eu acho que talvez muito do que a Natália falou foi o que eu acabei grifando. E aí eu acho que daí a gente falando Então, sobre legal esses que pequenos daí. pedacinhos, dá para a gente se contextualizar mais. Porque o que eu realmente acho importante, pelo menos para mim, dar uma notada antes para a gente poder conversar. Só que eu realmente não consegui essa semana, estava impossível para mim. Beleza. Mas Gabi, por vamos fazer assim, desorganização minha mesmo. como hoje a gente está menos, e os meus pontos também são anotações bem próximas Mas dela, aí eu vou você falar, fala e os aí seus a gente pontos e a depois já gente faz já o geral. discute. Pode ser, Isso, gente? pode. Beleza? Bom, então minhas anotações começam no prefácio, tá? O prefácio eu dei uma enroscada ali. Primeiro eu não entendi por que ele escreveu 2 vezes a mesma obra. Daí eu fui pesquisar o porquê. A primeira vez ele tentou interiorizar, deixar muito teórico, ele tentando explicar a teoria. Aí depois ele resolveu ligar o foda-se, quem não entender eu vou falar sobre purismo. E foi isso que eu entendi no prefácio. Então ele falou assim, desculpa aí que tá gravando, né, professora? Não, foda-se não, tá, gente? Esqueci. Vamos segurar. E aí... Eu entendi que, na verdade, Luiz, ele vem meio que brigar mesmo, é o que você falou, ele vem pra luta, pro fight. Não, a segunda vez ele falou assim, eu vou escrever, se você não quiser entender, você vai lá e pesquisa, se vira, não quero saber, né? E aí ele vai falar da teoria pura, e ele vai dizer que tem que excluir todo tipo de conhecimento que não faça parte do direito. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, gente, uma dúvida profunda, depois a gente vai pôr em debate isso, porque assim, ele fala assim, tudo que não faz parte do direito. Mas como eu vou saber o que não faz parte do direito? É uma linha tão subjetiva, tão próxima, que é aquilo que a Nath falou aquela hora sobre a Constituição, ela ser, na verdade, toda parte do bolo. Será que é toda parte do bolo? E será que a Constituição sabe realmente o que é direito e o que não é? Como que ele conseguiu fazer essa exclusão? Eu achei que, nesse momento, assim, ele tenta ser um tanto purista, que é quase possível no nosso mundo, né? Uma demagogia isso. E aí ele vem tentar dizer se ela faz parte da natureza ou não faz parte da natureza. Ele dá uma pensada nisso, né? E eu acho isso legal. E aí ele vai dizer assim que, do ponto de vista, tem que ser natural, porque nós somos seres humanos natural, da natureza mesmo, do ser biológico, né? Então, isso é legal. E aí ele vai dizer o sentido da norma, que eu fiz a mesma anotação que a Nath fez sobre a questão do patrimônio, né? A pessoa pode até ter a vontade dela, que daí vai entrar na vontade do ser. Ele pode deixar a opção dele, mas o dever ser é a norma. Por mais que ele queira daquela maneira, não pode se aplicar se ela for conflitante com o dever ser, né? Com a norma. E aí vem uma questão, como levar no dia a dia essa condição que ele coloca aqui, uma autoexplicação no dia a dia jurídica. Como vivenciar uma autoexplicação jurídica? E eu pensei ainda mais. Quem não é operador do direito não tem o mínimo conhecimento. Deve ser muito mais complicado, né? E aí eu penso também futuramente nós, como futuros advogados, juízes, delegados, né? Que eu vi aqui que a maioria da nossa sala é delegado, promotor, como fazer uma linha, um julgamento sobre isso, principalmente para quem não tem o conhecimento, né? Então, acho muito interessante essa questão que ele coloca. E aí ele diz que a norma a que se refere com seu conteúdo lhe empresta significação jurídica, por forma que o ato pode ser interpretado segundo essa norma, né? Então, assim, vem aquela questão, a norma existe para nos dar liberdade
ou para nos cercar, né? Então, e a norma? Ela foi criada com o intuito de ser justa, social, né, que atenda a todos, ou ela foi criada com o intuito de cercar realmente? Porque se foi com o intuito de cercar, será que daí não volta lá contra o purismo que o Hans vai falar, né? E aí vem toda essa questão do dualismo, do ser e do dever ser. Até que ponto a norma pode interferir no ser e até que ponto ela tem que ser o dever ser, a norma tem que ser, né? Então ficou essas dúvidas. Eu sei que eu sou bem viajado nisso, então, mas as minhas questões são essas, tá? E aí, se a gente já puder, né, lançar isso diante do que eu penso, né, que o que é realmente direito, como colocar isso? E a Nath falou assim, será que a gente não vive uma realidade utópica? Será que o operador que fez a lei, ele consegue entender realmente o que é direito para ser puro e não tornar isso uma utopia? Será? Na verdade, meu questionamento foi mais se a teoria do Kelsen não é utópica. Porque eu não vejo ela acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, bom, não sei se está certo essa visão que eu tive, mas eu percebi que ele tenta tirar tudo e qualquer coisa que ligue tanto psicologia, todos os tipos de coisa, separar, tirar, imagino eu, digamos assim, o direito de dentro disso tudo, transformando ele em uma coisa absoluta. Só que, se pararmos para pensar, no geral, não tem como. Não tem como ser puro, não tem como a gente separar. Por isso que não tem como achar o que é a pureza do direito, porque todas as normas são feitas são feitas para pessoas. Pessoas não envolve apenas normas, envolve outras coisas. Então, envolvendo outras coisas, nos tira essa possibilidade desse direito puro. Não tem como. Gente, a Gabriela, ela pensa com a minha mente. É uma coisa maluca. Por isso que eu utilizo das suas anotações, Natália. Você escreve, eu falo. Não, porque assim, realmente, porque assim, de verdade, eu achei um pouco estranho todo mundo. Eu até, na verdade, tô meio assim de falar do livro, porque quando eu comecei a ler, eu não achei difícil de entender o que ele estava querendo dizer. Mas eu não achei difícil entender que não teria como, pelo menos no começo, até onde eu li, que não teria como isso acontecer. Eu achei muito legal. A hora que vocês começaram a falar, poxa, é um livro muito difícil, eu pensei, putz, tô lendo tudo errado. Tá errado. Eu acho muito legal o que você falou, porque eu tive dificuldade, sim, com a linguagem dele, principalmente no prefácio, em alguns momentos específicos que eu até grifei de outra cor para vocês me ajudarem a entender. Mas eu acho que ele dá exemplo. E isso facilita. Lá no finalzinho, ele sempre dá um exemplo tipo, para arrematar tudo, para garantir que a gente entendeu. E isso facilitou muito para mim. Às vezes eu não entendia nada, aí eu grifava tudo colorido. Aí chegava lá no final e ele explicava exatamente o que eu não entendi. Eu acho muito legal, achei muito legal até onde eu li, que foi até a página 15. Mas é o que a Gabi falou, eu concordo que na nossa realidade, pode ser que, sei lá, na Europa, em outros países faça mais sentido. Mas na realidade brasileira parece algo tão, tão, tão distante. Eu não sei se em algum momento... Que eu comecei, né? Foi bem na hora que eu comecei com a dúvida, justamente isso. Eu penso assim, como ele falando assim, né? Claro que a teoria dele parece maravilhosa, mas eu acho que realmente nesse ponto ela é falha. Realmente, não sei se a teoria dele em si é falha, mas é falha o mecanismo, se existe, né, um mecanismo de fazer uma avaliação de realmente o que é direito para pôr dentro da norma. O que é direito, né? Como trazer esse puritanismo de norma, afinal de contas a gente vive num mundo, igual até a Nath comentou aquela hora, do político. Até porque os nossos criadores de lei são políticos. São políticos, exato. É isso que eu acho assim. Na cabeça, na parede. Eu comecei a pensar no seguinte: como chegar num início puro se desde o início não tem puro. Pureza? Exato. Porque, poxa, não tem para que você procurar não tem como você encontrar algo que provavelmente nunca existiu. Por quê?
Se normas são feitas para seres humanos e seres humanos são compostos de outras coisas, não tem como. Bom, vou terminar de ler o livro para saber, mas até então eu não vejo possibilidade de encontrar isso. Porque Amiga, mas eu acho que está muito atrelado à realidade que a gente vive. Sim, mas se a gente for parar para analisar, me fala A uma forma coisa. como as nossas Mas normas aí, são Gabi, ele Ó, vai falar aqui- isso sobre o ato e seu significado jurídico, quando ele fala da ciência da natureza, né? Sim, então, Ele vai tentar englobar ele dentro tenta disso. falar aqui que o direito é um fenômeno natural social, mas está contraposição de natureza e sociedade não é possível sem mais, pois a sociedade, por quanto entendida como a real peraí, desculpa que eu tô com a dicção horrorosa. Com a real ou efetiva convivência entre homens, pode ser pensada como parte da vida em geral. E, portanto, como parte da natureza. Né? Parece, pelo menos quanto uma parte do seu ser, situar-se no domínio da natureza, ter uma existência inteiramente natural. Só que, não, sério, de verdade, você acha mesmo que dá? Como que é? Me fala, Luiz, o que você enxergou nisso para eu tentar formular outra coisa para eu falar? Não, Gabi, nessa questão que é justamente essa foi a questão inicial que fomentou tudo, né? Da gente saber o que realmente é o direito. E aí entra aquela questão que a Natália, desculpa, fez, que ela vai dizer assim: o direito e a política, eles se interferem? Na minha opinião, totalmente. Assim como o direito, ele tem que considerar realmente o ser natural, né? Por mais que é o Kelsey, quando ele fala do ser ou do dever ser, e ele diz que todo ato, né, do ser, ele vai estar dentro do dever ser, e se não estiver, mesmo assim, ele vai ter que se tornar um ato do dever ser. Então, é impossível, né, principalmente na nossa realidade brasileira e na principal circunstância política que nós vivemos, essa aplicação. Então, vem em contrapartida, daí a gente já deixa até o questionamento, se o direito ele pode ser independente da política, né? Se ele pode viver independente, no mundo independente. Não tem como viver um mundo independente, né? É isso que eu estava falando. Ele sempre vem associado a algo ou a alguma coisa específica. Por quê? Veja bem, se eu entendi alguma coisa, precisa dever ser antes de ser. Mas para dever ser, algum momento ele teve que ser. Não tem como a gente prever o dever ser sem que algum momento na história ele foi. Acho que não, Gabi, eu vou discordar daí. Eu acho que o dever ser, ele pode pressupor situações, sim, que não Mas aconteceram. em nenhum Ele não vai momento da conseguir história você englobar acha. todas. Mas você acha que em nenhum momento da história esse dever ser de hoje já aconteceu? Para ele Ele ter que pode- dever ser hoje. Você entende? Em algum Provavelmente, momento ele foi. uma boa parte, mas existe partes que talvez não tenha acontecido, né? Bom, talvez, pode ser que sim, minha... mas boa parte, em sua grande maioria, eu acho, né, que em algum momento ao longo, né, da história, o dever ser foi. Eu concordo com a Gabi, porque eu acho que Porque pra gente não tem como a gente compreender. achar uma coisa do nada. Tipo assim, como assim é errado matar alguém? Porque alguém matou alguém e alguém não gostou que alguém matou alguém. Eu acho que a gente não Entende? tira, né, as A gente normas não do tira a nada. ideia do nada. Tem que ter saído de alguma necessidade. Ai, garota. Mas assim, que a gente olhando do ponto de vista, por exemplo, criminal, isso é muito fácil realmente a gente chegar a essa conclusão. Mas se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista tributário, quando a pessoa vai fazer a lei, será que ele já não imagina todas as situações que alguém pode tentar burlar esse sistema tributário? Porque Tá vendo alguém como- não pode mas- já ter burlado esse sistema em um outro momento, de uma outra forma, em uma outra situação, e que esse foi, em outra situação, pode vir a ocorrer nessa mesma situação? Mas e se eu estou criando a partir de então um imposto ou um tributo novo que nunca existiu Mas na em algum história? momento houve coisa parecida, onde houve alguma coisa que aconteceu. Porque assim, A mínima Luiz, jurisprudência. não, porque pensa aqui comigo.
Luiz, é impossível a gente criar alguma coisa do nada, sabe? Assim, tipo, poxa, peraí, vou... Bom, não sei, eu não consigo ver dessa forma, sabe? Mesmo que seja uma coisa diferente, ela é parecida com alguma coisa. Eu posso estar muito errada sobre isso, mas eu vejo Eu dessa acho que assim, forma. eu acho que errada não estamos, né? Mas é um ponto de vista divergente. Eu acredito que Sim, assim, pode ser que de minimamente, repente, não, eu acredito que de repente um fato anterior um... seja muito similar, mas não é exatamente aquele fato. não, Pode ter exatamente algo não. similar que pode ser uma Então, mas base, aí, mas o fato mas não. aí esse similar já não foi? O similar sim. Então aí a Então, partir, mas aí você não... a partir desse foi que é parecido, a gente vai criar um dever ser, entendeu? Então vamos retirar o que eu disse. Nem tudo que foi, que deve ser, foi, mas algo muito parecido foi para dever ser. Melhorou? é o meu raciocínio é esse. Entendeu? Porque assim, o que eu quis dizer com mesmo que minimamente parecido, aconteceu. Eu, de verdade, assim, não consigo imaginar o direito como uma coisa solta no universo. Porque ele sempre é ligado a diversas coisas. A questionamentos tanto pessoais da sociedade, como no direito, né, no direito penal, no direito criminal. Você vê que é muito ligado a pensamentos sociais, no julgamento das pessoas contra aquele fato. A maioria das vezes é sobre isso. Vitória, Laís, Isa, o que vocês Olha, acham? eu achei uma anotação aqui que vocês estão falando do dever ser. Não sei se tem a ver, mas eu vou ler, mas eu não sei se tem muito a ver. Ó. As normas através das quais uma conduta é determinada como obrigatória, como devendo ser, se a gente for nervosa, podem também ser estabelecidas por atos que constituem o fato do costume. Aí eu não Isabela. sei, mas é uma anotação que tinha. É exatamente o que a gente está falando. Mas é perfeito. Você veio de encontro certinho com o assunto. Uma coisa sobre esse dever ser, que eu não sei se tem a ver, mas me lembrou muito quando... Eu não lembro que professor foi, mas estava explicando sobre aquela lei digital, sabe? Das coisas, tipo, de webbullying, alguma coisa assim. E, então, precisa acontecer um fato para ser criada uma lei. Isso, digamos assim, acho que é isso. Isso. É o mesmo pensamento. Vitória, você veio trazer fogo para a fogueira. Essa daí, tá vendo, Luiz? Essa daí vem de encontro justamente. Nós não tínhamos um desenvolvimento tecnológico anteriormente para ter existido uma similaridade. Teve que acontecer. Mas antes de criar a norma, aconteceu o fato. Antes de criar a norma, ocorreu um fato que foi necessário criar uma norma para não sei o que lá, esse fato, Luiz. Sim, porque... É isso que eu tô querendo dizer. Porque antes Deixa de... a Vitória não falar. foi... Deixa a Vitória Porque, por exemplo, tipo, há uns 10 anos atrás, não era necessário ter essa lei, porque não tinha esse negócio na internet. Tipo, a internet não tinha uma proporção tão grande quanto hoje. Acho que é um exemplo disso. É isso mesmo. E aí o ser sobrepõe o dever ser. Aí nesse ponto você tem razão, Gabi. Mas você tem que concordar que na criação da norma não se tinha nenhuma imaginação de como seria o tecnológico. E mesmo que a gente crie hoje, nós não temos noção do tecnológico dentro de 2 anos. É ou não é? Repete o que você falou. Vamos lá de forma diferente. Neste ponto, a razão sua é certa. Por quê? O ser antepôs-se ao ato do dever ser. O dever ser não previu que teria vazamento de dados tecnológicos. Por quê? Porque não tinha o sistema tecnológico. Então, quando se criou a norma, o dever ser do básico, não tinha como se imaginar como seria. Então, ele não criou. Daqui para frente, aí vem de conta o seu raciocínio. Vai ser assim, tá? Ao mesmo caso, lembra que acho que a gente até conversou na aula sobre aquele caso
daquele ator que matou a atriz, que era filho de uma atriz famosa. Então, Filha esse da Glória também... Pérez, eu acho. Isso, esse também é um caso, porque o legislador já existia o crime, né? O crime existe desde, se a gente seguir a Bíblia, seria desde Caim e Abel, né? Mas ele preveu vários fatos que teriam ali, né? Mas ele não preveu aquele tipo de crueldade. Aí o ser vem antes do dever ser. Ao meu ver, o que é um consenso é que todas as normas surgem a partir de uma necessidade, né? E para ter necessidade, a gente precisa ter um conflito. Então, as normas são reguladores para tentar resolver esses conflitos sociais. Consenso? Sim. Sim. Esses dias eu li uma coisa, tem nada a ver, mas eu vou falar. Esses dias eu li assim... E se Caim matou Abel sem querer? Porque ele não sabia o que era morrer, ninguém nunca tinha morrido antes. E como que Kelsen trataria isso, né? Não, tipo, ninguém nunca tinha morrido antes. E se, tipo, sei lá, morreu, e aí? Nossa, é uma coisa errada, eu não sabia. Isso que só queria ferir gravemente. Ô, Nath, a Ele Nath nem sabia colocou... ele nem sabia o que ia ser ferir, porque ninguém nunca tinha se ferido. Gente, a Natália também tropeçou colocou o Caim empurrou, o Abel tropeçou e caiu, é isso? Tipo, a gente não sabe o que culposo. aconteceu. Ele não tinha estudo médico para saber que o outro morreria. E o que ele sabia o que era morte? Se foi a primeira morte. Boa pergunta. A primeira morte não foi causa natural. Tipo, como que ele saberia se aquilo estava... Como que ele ia saber que aquilo estava errado? Já que a moral e as condições de certo ou errado a gente conhece por causa de normas que nos foram faladas, né? Então, tipo assim, ele tava lá desavisado, coitado, matou e aí, é coisa errada. Pô, não sabia, Deus, foi mal. Mas, gente, voltando... Vamos voltar lá deixa isso para um outro momento. A Nath falou aquela hora que o ato, ele acaba sendo inferior à norma algumas vezes, e a norma nos restringe. Foi algo mais ou menos assim, Nath, que você tinha anotado, né? Eu anotei assim, que o ato, né, matar, por exemplo, ele só é juridicamente errado porque vai de oposto a uma norma existente. Se não tivesse nenhuma lei que fale que eu não posso matar alguém, cai aí, né? Caim e Abel, não seria errado, certo? Então, o direito tem em seu material um ato. Um ato que depende de uma explicação jurídica. Então, a gente só vai deixar de fazer as coisas por estamos restritos e com medo? Todos concordam com isso? Porque tem uma pré-existência social do problema. Segundo, porque somos limitados com a norma. Mas para ser limitado com a norma tem que pré-existir esse conflito social. Isso é a minha opinião. A gente só tem senso de certo e errado porque nós temos algumas normas, se não políticas, né, morais e sociais. Se não tivesse norma grande parte moral. Se a gente for cada analisar. Um faria o que quisesse. E nisso eu concordo com Kelsey. Próximo tópico. Thaís. O próximo tópico, acho que esse aqui é um dos tópicos bem interessantes que a Nath trouxe. Ela disse, né, puxando já alguns da aula final que a gente teve, vocês viram que eu fui anotando o que vocês falaram, tá? Então, por isso que é legal, porque se todo mundo fala, a gente fazemos um ninho aqui de anotações e vamos jogando, né? E é bom que a gente joga na cara da pessoa, assim. Na cruz mesmo, a gente põe na fogueira, mas é uma fogueira boa, viu, gente? Não é para ser condenado, não. Ela disse que a Constituição e todas as outras normas são farinha do mesmo saco. Não existe uma diferença de norma, de lei complementares ou outras. Elas são tudo farinha do mesmo saco. Será que eu entendi correto, Nath? Era isso que você quis dizer? Não falei isso, não. Quando você colocou assim, a Constituição e as outras normas, elas estão sem hierarquias, estão no mesmo grau. Eu não disse isso, Luiz. Não?
O Temer disse isso. E o professor falou que estava errado. Beleza, Nath, era para você concordar para o pessoal discordar, mas obrigado, você não entendeu, Nath. Eu devia ter combinado com você no WhatsApp, eu esqueci de combinar essa. Não fui eu que falei, não fui eu, foi o Temer. Não tem nada a ver comigo. Mas vocês acham que tem distinção no ponto de vista do Kelsey, então? Quando ele fala de norma, existe distinção entre a norma constituinte e a norma de uma lei complementar ou de uma outra lei? Ou para o Kelsey tudo é norma? Gente, não tem certo e errado, tá? Eu acabei de formular essa na minha cabeça, eu não sei a resposta, tá? Então... Ai, Luiz, você não sabe nem a resposta, mas eu acho que não. Vai, Laís, quase saiu. Ouvi sua boca abrindo, Laís. Repete o que você perguntou mesmo. Eu falei, do ponto de vista do Kelsen, será que a Constituição, né, e as leis, outros tipos de leis, elas são tudo a mesma coisa? Elas, na aplicação, quando acontece um ato, será que independente de qual delas seja, o Kelsen considera como norma? Do puro mesmo, ali da norma? Houve tal fato, não importa se está na Constituição, se está numa outra norma, eu tenho que aplicar porque é uma norma. Já que o Kelsen diz que o puro, né, do direito vem da norma, então... Mas aí você está falando só de norma legal, ou não? Sim, das normas regulamentadoras, Constituição, norma complementar, Código Tributário, Trabalhista... Eu acho que sim. A Vitória, acho que não, você acha que sim, gente, eu não acho. Então, se puderem, assim, a gente dizer o porquê que acha, ajuda. Eu acho que, bom, se toda norma tem sua pureza o direito, elas são hierarquicamente iguais e todas devem ser respeitadas. Eu não li ele falando até agora nada de hierarquia, tá, gente? Só li até a página 15. Então, eu posso estar falando muita besteira. Por isso que eu não sei também. A Laís, você conseguiu entender a pergunta agora? Mais ou menos. Eu acho uma pessoa muito igual a da Natália. Eu acho que sim. Mas então a gente vai dizer que é tudo farinha do mesmo saco, as normas. Todas as leis, a Constituição e as outras são tudo farinha do mesmo saco, feito da mesma maneira. Ou não? Então, eu estava lembrando agora do que o Temer falou, né? E tinha umas setinhas. Eu não lembro o que eram as setinhas. Só lembro que o Fernando riscou ela com muita raiva. Você lembra, Luiz? Você lembra, Vitória? Aquela piramidezinha que ele fez no final da aula, que ele fez subir na setinha. Eu lembro que ele fez isso, mas vou ser sincera que eu não consegui prestar atenção. Eu me perdi no raciocínio dele. Acontece. Thaís? Thaís, quem não se perde no raciocínio dele? Pirâmide hierárquica, eu acho que é. Peraí que eu vou pegar o caderno. Mas é do Temer, tá? Do Temer, isso mesmo, pirâmide hierárquica, Thaís tá certa. Luiz, fala logo, para de enrolar nós. Não, é verdade, eu não sei. Não, tá acima da lei e a lei tá acima dos atos. Isso está errado. Isso tá errado. Então, as leis são farinhas do mesmo saco. Eu também concordo com vocês, acho que é tudo farinha do mesmo saco. De acordo com o que a Thaís comentou, né? E a anotação, a pirâmide então não existe, ela é uma fraude. Ela é uma fraude. Eu tô perdidinha. Eu também, gente. O Temer criou uma piramidezinha. Eu não posso perder uma aula do Fernando. Não dá. O Temer criou uma piramidezinha. No topo tem a Constituição e embaixo são leis. Qual é a última? Qual a última instância? Leis complementares e depois atos administrativos. Atos administrativos são é o último, né?
E daí, o Temer diz que é o menos importante em nível hierárquico, né? Sendo a Constituição mais importante. Aí o Fernando riscou com toda a raiva do mundo, assim, e disse que, com base no pensamento do Kelsen, tá errada essa pirâmide. Então... Por que tá errada? Por quê? Essa é a pergunta, Gabi. Por quê? Porque eu tô o que o curiosa. Kelsen diz? Aí acabou a aula, porque o Luiz falou que tinha que acabar a aula. Fica pra próxima, então. Fica pra próxima, semana que vem a gente se cobra. Mas eu penso que ele disse que está errado, por quê? Porque se o Kelsen diz que a norma é o que determina, independente da norma, ela já é um derivado, ela não é um derivado, ela é uma parte de um todo que faz a lei, o direito. Então, independente o ato, ele vai ser aquilo. Então, por isso que não tem essa questão da pirâmide. Só que, ao mesmo tempo, eu posso criar uma lei, uma norma, que não está prevista na Constituição, que está fora da Constituição. Então, a Constituição não é mais importante do que as normas que vêm depois? Ela é uma limitadora. Ela é uma limitadora. Mas não sei se então, é mais em nível importante. de hierarquia, ela não é mais alta? Não sei, eu acho que ainda ela é uma limitadora no mesmo grau. O professor, ele falou que tá errado porque não é uma pirâmide, é uma linha horizontal, que tá tudo, tipo, no mesmo nível. Ai, como que ele falou? Esqueci a porra da palavra. É validação. Tipo, agora eu não lembro qual que é a outra palavra, mas é isso. Cadê? Nossa, Thaís, abre a câmera, a gente precisa ver a inteligência que surgiu aqui, a gente quer ver só. Thaís, manda para nós também suas anotações aí do Fernando, fazendo um favor. Assim, a gente tá uma aula adiantada, né? Daí é só o que ele falou, galera. Por causa do feriado, eles estão uma aula adiantada. Lembra? O Fernando falou mesmo isso. É assim, ó, as normas se autovalidam, todas têm a mesma força no seu limite normativo. É isso. Então é isso mesmo. Mas isso, no caso, respondendo a nossa pergunta. Dentro da nossa... Dentro da nossa realidade, Gabi. Gente, então acho que a gente pode ver o último tópico que eu anotei aqui, a gente debater e encerrar nosso grupo. A Nath, na fala dela, ela diz assim, mas existe total objetividade no direito? O que você quis dizer com isso, Nath? Vamos lá. Eu, enquanto magistrada, tá? Prevendo o futuro. Vou julgar alguma coisa e eu consigo ser totalmente objetiva no meu julgamento, sem levar em consideração os meus preconceitos? Deveria. Deveria, mas na nossa realidade isso acontece? Na verdade, eu acho que nenhuma realidade, porque isso volta ao ponto do princípio onde começamos. Entendeu? Eu falei pro Fernando, não tem como ter objetivo. Não tem como porque, ter objetivo. Tudo que eu leio volta lá. Porque não faz sentido. Não faz sentido algo ser apenas objetivo. Para mim, assim, objetivo racional, na verdade, puro, eu entendo que... né, norma. Eu consigo, de fato, esquecer toda a pessoa que eu sou, Natália, com toda a minha história, toda a minha bagagem, para decidir de forma extremamente racional, tendo como única e exclusiva ferramenta a norma? É exatamente isso que eu acho que ele busca. É o que ele busca. Isso, ele busca. O juiz totalmente... Mas se isso acontece... Exatamente, por exemplo, não acontece. Eu sou juíza, tá? Igual o caso da menina de 10 anos lá. Eu sou extremamente católica, extremamente religiosa. Eu vou ter, num primeiro momento, a vontade de ser contra esse aborto. Independente se ela é uma criança de 10 anos. É uma vida que está ali dentro, eu sou pró-vida, eu não quero ser a favor desse aborto. Ok, aí eu entendo. Eu vou pegar a lei, né? Vou procurar aí jurisprudência para conseguir justificar a minha decisão. Isso é uma passagem do ser para o dever ser. Mas até que ponto a gente consegue ser puro como Kelsen quer, como ele propõe na teoria dele? Para mim, na nossa realidade, vejo que ele busca um juízo totalmente objetivo, totalmente puro de normas. Porém, como eu falei, nenhum ser humano é capaz de ser apenas objetivo. Nenhum ser humano é capaz de
não raciocinar sobre outras coisas, como você mesmo falou, sobre o pensamento dele próprio em cima daquilo que ele está vendo. Mesmo que ele não utilize desses preceitos dele em cima daquele caso, dentro da cabeça dele, em algum momento, isso vai interferir. Mas aí eu vou entrar em defesa agora. Agora entra. Então vou entrar em defesa contrária, porque eu gosto de contrariar. Você gosta, né? Hoje você tá que tá. Porque se você falar isso, que ele não consegue, e talvez emocionalmente, fatidicamente não consiga, mas isso não pode interferir no julgamento dele, o Kelsen vai dizer que nessas discordâncias sempre tem que ter um terceiro, então, que ele vai colocar aqui no livro, um terceiro desinteressado, que no caso aqui é a figura do juiz, né? E ele diz assim, por mais que o dever e o ser da pessoa desinteressada sofra uma influência, ele não pode tomar uma decisão se a norma não for válida. Então, considerando isso, eu sei que ele pode ter os sentimentos deles. Mas vocês, então, vamos pensar. Então, será que não vem mais ainda de encontro com o Kelsen, que quanto mais puro o direito, melhor é? Por quê? Porque melhor a norma vai decidir sobre isso. Mas o juiz usa a norma de forma tendenciosa. Ela não é usada com objetividade, ela é tendenciosa. Por quê? Porque a norma é interpretativa. E é por isso que lá nos Estados Unidos a gente tem aquelas séries de brigas e brigas e brigas judiciais, porque cada um pode ter a sua interpretação da norma. E pode usar ela para puxar a sardinha para o seu lado. É de verdade. Fica assim, ó. Isso é um fato tão verídico que não precisaremos de tantos tribunais para resolver o problema dos tribunais inferiores. Entende o quanto é difícil nós deixarmos algo realmente puro? Ninguém mandou a Eva comer maçã, né, galera? É isso aí. Bom, gente, acho que... Vitória, Laís, o que vocês acham? Ana? Laís? Eu não acho nada, porque essa parte eu não li muito. Então não tem... Eu não tô raciocinando o direito por questão do horário, né, gente? Amanhã eu trabalho. Vamos encerrar, então. Aí a gente retoma semana que vem, não, né? Naqui que vem. Acho que nossas discussões foram legais, gente. Mas vamos, assim, tentar, então, se dedicar um pouquinho mais a essa leitura. Aquele professor chato falando, né? Mas porque vocês viram que é interessante, né? Olha o ponto de vista divergente, mas que a gente depois acaba concluindo aí para algo mais lógico. Eu fiz umas anotações muito na hora de escrever, né? Eu acho que é interessante a gente colocar esses tópicos mesmo no papel, porque mesmo eu tendo aqui separado dessa forma, como eu não escrevi, eu não consegui formular muito o que eu queria ou não queria falar. Então, acho que é interessante, pelo menos, a gente trazer uns 2, 3, né, ou mais tópicos, para que a gente consiga ter uma base, né, mais fácil para trabalhar dessa forma. E, gente, anotem também, eu fiz isso, não deu tempo de falar, mas talvez a gente discuta posteriormente, as partes que vocês não entenderem. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque vai acontecer muito e discutindo, talvez a gente consiga esclarecer um pouco as ideias aí. E é isso, né, gente? E é isso. Depois vamos... Né? E acho que na próxima a gente deveria falar mais sobre a moral como princípio inicial do direito, porque eu fiquei pensando aqui agora e eu percebi que a maioria das nossas decisões são, sim, morais, antes delas sobressaírem na norma. Então, nossa moral é o antecedente do dever ser. Fica essa questão aí, galera. Boa noite. Também acho, porque esse livro, eu nem li o livro aí e eu já tô achando uma baboseira, porque o cara pede um negócio impossível, porque, como acho que a Natália disse, tipo, é tudo com pessoas e a gente não tem como ser algo puro, não tem como excluir a moral, a ética do direito. É ridículo. Só não conta isso pro Fernando. A teoria dele é linda, outra né, coisa, Thaís? É maravilhosa. Eu vou dar um exemplo. Você acha, Luiz, que o professor Fernando conseguiria ser 100% puro no direito constitucional sem os fundamentos filosóficos dele? Ele conseguiria passar para a gente integralmente, objetivamente, todos os seus conhecimentos,
objetivos do direito constitucional sem os preceitos filosóficos dele? Ele nem teria o mesmo entendimento para começar, né? Ponto. Gente, posso Fica para a interromper vocês um próxima. pouquinho? Gente, Oi, quem vai, Vitória? porque, tipo assim, vocês estão falando que ele fala no livro dele que as pessoas têm que ser, tipo, totalmente puras, né? Não sei se foi isso que eu entendi, mas, tipo, pelo que eu li no livro, ele reconhece que o direito não é totalmente puro, mas ele tenta meio que filtrar isso, purificar o direito de tudo que é estranho a ele. Foi o que eu entendi. Só isso. Isso, é exatamente isso. Perfeito. É isso que a gente está falando. Tem essa possibilidade de retirar tudo isso que engloba juntamente com o direito? Com as Existe normas, né? como a gente sugar tudo isso e deixar apenas a gotinha do direito lá, puríssima, sem nenhuma intervenção? Mas o que a Vitória falou é totalmente racional, e o que o Kelsen diz. Ele traz uma teoria que é linda, maravilhosa, como até a Thaís colocou há pouco. Se ela fosse daquele jeito, mas ele mesmo vai admitir e vai dando outros exemplos de como essa teoria, então, Tipo, vai se ajustando. ele não nega que nega. a ciência jurídica desse século confunde com outras coisas, tipo sociologia e filosofia. Isso. Perfeito. E é por isso Na que o Fernando verdade, falou que ele usa alguns argumentos bem genéricos, tipo assim, se na sua realidade não é pura, é porque a sua realidade está errada. Né? Então, é que, A na sua forma verdade, ele constitucional, sua construção constitucional não está de acordo com a teoria. é que ele Que é vem do real, pensamento de um grupo filosófico, né, de um grupo mais racional e menos naturalista, né, que é aquele grupo de Viena lá da biografia, que eu acho que eu mandei, né, lá no grupo, e é um grupo que é mais racional, mais científico. Então é por isso que ele acaba adotando essa linha também, né? Que é o grupo de Viena, lá, se não me engano. Me corrija se estiver errado. É isso aí, gente. Vamos nós, então? Então fica assim, no nosso próximo encontro, vamos falar inicialmente sobre os nossos pontos e vamos retomar também isso que eu falei, por gentileza, porque eu estou muito interessada. Anota essa pra gente questão não da esquecer. moral, como... É isso aí que eu falei, galera. Anota, Gabi, senão a gente esquece. Anota aí, Natália. Amanhã eu esqueço. O próximo. O próximo já está lá no grupo, já. O professor Matheus já até copiou lá. Eu postei lá no grupo e qualquer coisa está na descrição do grupo do WhatsApp. Então, vocês e aí, podem professor, acompanhar por lá. Tá dentro do esperado? E... Ficou doido com a gente? Não, sabe o que é? Não preciso mais ler Kelsen. Eu vou só escutar o debate de vocês e vou aprender por osmose. Acho mais fácil. Coitado. Mas antes da gente terminar, gente, eu tenho... falar um pouco ainda. Antes de terminar um pouco, só tem uma pergunta, mas ela é específica para a Isabela. Isabela, eu sempre olho a sua imagem atrás de você, na porta tem uns negocinho branco, e eu fico pensando, será que é anotação, é figurinha? É do inglês. Nossa, Luiz. Ela Até já eu já 10 perguntei vezes. isso. Eu não estava nessa aula 10 vezes. Até eu sei isso. Eu também nunca tinha ouvido, gente. Gente, verdade. Eu também não sei. Vai ter anotação sobre Kelsen. É verdade, agora eu vou ter que colar isso na parede, nas duas paredes, porque, né? Vamos trocar os post-it. Então, gente, até quinta-feira que Pessoal, vem. só o último lembrete, esse vídeo, se vocês quiserem rever, ele vai estar no YouTube, tá? Manda o link depois lá no grupo, professor. Vou mandar o link lá no grupo. Professor, tá bom? como que confirma a presença mesmo? Eu acabei de tirar uma foto. Nossa, nem vocês. deixou eu me arrumar, com certeza eu saio assim. Eu acabei de tirar uma foto, então eu vou saber o nome de vocês e aí eu vou fazer uma listinha lá. Acho mais fácil, tá bom? Então tá bom, professor. Maravilha. Muito obrigada. Pra vocês. Galera, até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.